E Alexandre Carvalho, retomando a apresentação do livro 16ª Olympia Mangud, Melbourne, 1956. É um livro estoniano, publicado em 1958, sobre os Jogos Olímpicos de 1956. Aqui já falei dos atletas da luta, aqui o Valentin Nikolaev, e vamos começar já com essa página falando do boxe. A medalha de ouro do Vladimir Safronov, aqui diante do polonês Niedzielski. Aqui o Vladimir Safronov, campeão, medalha de ouro pela União Soviética. A União Soviética conquistou 3 medalhas de ouro nesses jogos. Outro competidor, Wolfgang Behrens, da Alemanha, campeão também no boxe, ele era da antiga Alemanha Oriental. Aqui o norte-americano Torres, que conquistou medalha de prata, perdeu para o Laszlo Pape, da Hungria. Mais uma disputa aqui, o soviético Vladimir Engbarian, que conquistou a medalha de ouro, aqui batendo o sul-africano Lubcher. Vladimir Engbarian, soviéticos, 3 medalhas de ouro no torneio de boxe. Premiação de outra categoria, medalha de ouro do romeno Nicolae Linca, única medalha de ouro da Romênia na história do boxe. Aqui o Laszlo Pape, derrotando o norte-americano da outra foto, o Torres. Aqui uma premiação de um dos boxeadores da União Soviética. E mais uma prova, o Peter Radmacher, dos Estados Unidos, derrotando o soviético Mukhini. E aqui embaixo o Mukhini provocando nocaute no seu adversário. Os soviéticos também conquistaram uma medalha de ouro com Gennady Shatkov. Aqui falando da pontuação da luta olímpica. Teve o domínio dos atletas da União Soviética. Aqui o torneio de boxe. Comentário sobre o torneio de boxe. É um livro com muitos detalhes. É um documento, realmente é um documento dos Jogos Olímpicos. Aqui já é a parte dedicada à natação. Atletas aqui na Vila Olímpica, acompanhando o treinamento. E aqui o grande John Henricks, da Austrália, que foi o vencedor da prova dos 100 metros nado livre. E aqui na piscina, aqui embaixo, Tsuyoshi Yamanaka, do Japão, que foi derrotado nos 400 e nos 1.500 metros nado livre pelo australiano aqui, Murray Rose. Murray Rose obteve 3 medalhas de ouro, 400 e 1.500, revezamento 4x200, todos no estilo livre. Aqui o John Henricks, que foi o campeão da prova dos 100 metros nado livre. A Austrália ganhou 14 medalhas contra 11 dos norte-americanos, 8 medalhas de ouro contra apenas 2 dos norte-americanos. Os norte-americanos conquistaram suas medalhas de ouro nas provas de estilo borboleta, que fez a sua estreia nos Jogos de Melbourne. Que o nadador Masaru Furukawa, do Japão, que venceu a prova de 200 metros nado de peito, em que a União Soviética obteve sua primeira medalha individual na natação, com Haris Yunitchev. E aqui outro competidor, aqui não fala que competidor é esse aqui, fala no Johnny Weissmuller, mas não fala que competidor que é. Aqui o revezamento, a Austrália com um timaço de revezamento, conquistando a medalha de ouro à frente de Estados Unidos e União Soviética. Murray Rose e John DeWitt ali na foto. Haris Yunitchev, que foi o primeiro medalhista soviético individual nas provas de natação.
A União Soviética, que demorou muito para obter uma medalha de ouro na natação masculina, nadando contra os norte-americanos. David Taylor, que foi o campeão dos 100 metros nado de costas, australiano. E aqui o William Yorzik, dos Estados Unidos, campeão da prova de 200 metros borboleta. Nessa outra foto, a Dawn Fraser, da Austrália, campeã dos 100 metros nado livre, ao lado da Lorraine Krepp, que foi a vencedora dos 400 metros nado livre, onde uma ganhou ouro, outra ganhou prata. Dawn Fraser aqui, né, realizando seu nado. Aqui a alemã Ursula Rapp, campeã dos 200 metros estilo peito. E aqui o revezamento australiano, ganhador da medalha de ouro no 4x100 nado livre. Sylvia Ruska, aqui dos Estados Unidos. E Karen Konia, outra americana. Elas não ganharam medalhas de ouro. Aqui no nado de costa, aliás, aqui embaixo, essa foto, é a do nado borboleta. A vitória da norte-americana Shelley Mann, à frente da Nancy Ham e da Mary Sears. Um pódio integralmente norte-americano. Os Estados Unidos ficaram com as medalhas de ouro, prata e bronze na prova dos 100 metros borboleta. Curioso notar que os norte-americanos com William Yorzik e com a Shelley Mann conquistaram as vitórias nas provas de nado borboleta, que era surgiram como uma variação do estilo peito. Aqui as provas de plataforma, a vitória do mexicano Joaquim Captia Pérez, que derrotou os poderosos norte-americanos, o Gary Tobian e o Richard Connor. E aqui aqui é o Connor, achei que era o Clutchworth, Nina Krutova, da União Soviética, e Patricia McCormick, dos Estados Unidos, que foi a vencedora nas provas de trampolim e plataforma, tanto nos Jogos de 52 quanto em 1956. Competição de polo aquático, que teve um grande confronto entre soviéticos e húngaros, que acabou em pancadaria, porque a União Soviética havia sufocado movimentos por liberdade na Hungria, e essa animosidade foi transportada, né, para as piscinas, né, de Melbourne. Aqui a competição de pentatlo moderno, os soviéticos conquistaram a medalha de ouro, né, o trio com Deryugin, Novikov e Tarasov conquistaram a medalha de ouro. E aqui a prova individual do pentatlo moderno. Os dois finlandeses, Manonen e Karhonen, ladearam o sueco Lars Hall, que foi bicampeão. Ele já havia sido campeão nos Jogos Olímpicos de 1952. Prova de remo, Vyacheslav Ivanov, da União Soviética, campeão no esquife. Ele ainda venceria em 1960 e 1964. E na prova de esquife duplo, outra medalha de ouro para os soviéticos, com Yuri Tchukalov e Alexander Berkutov. Os soviéticos conquistaram 2 medalhas de ouro no 200, os soviéticos conquistaram a medalha, não a de ouro, e um deles perdeu a medalha, derrubou a medalha no lago. Os italianos foram campeões no 4x. Aqui mais uma prova, os soviéticos Buldakov e Ivanov ganhando sua medalha. A prova de 8x, vencida pelos Estados Unidos. E aqui as competições de canoagem, a vitória da soviética Elizaveta Dementieva. Conquistou a medalha de ouro à frente da alemã Therese Zenz. Mais premiação aqui, o grande Gert Fredriksson, campeão nos 1000 metros, né, ladeando o húngaro Kiss e o soviético Pisarev. E a dupla Pavel Harin, da União Soviética, e Grazian Botev, conquistaram a medalha de ouro na prova de canoa, 10.000 metros, né, chegando à frente dos franceses e dos húngaros. Aqui a prova de canoa, que teve o domínio do romeno Leon Rothman. Mais competições, aqui as competições falando do futebol. Aqui fala do pentatlo moderno. São aquelas fotos lá, né, aquelas fotos que são que se referem a essas, aqui a canoagem, ó. As fotos antecedem as apresentações. Aqui já estão as provas de ginástica. O grande Boris Chakhalin,
vencedor no cavalo com alças, foi campeão no cavalo com alças e também na competição por equipes. Em 1960 obteve 7 medalhas, 4 de ouro, e em 1964 4 medalhas, 1 de ouro. Somou 13 medalhas na sua carreira olímpica. O grande Boris Chakhalin. Aqui outro grande soviético, Albert Azaryan, fenômeno nas argolas, campeão nas argolas em 1956 e 1960. E um pódio fantástico dos ginastas mais completos do mundo. O grande Viktor Chukarin conquistou 6 medalhas, 4 de ouro nos Jogos de 52 e 5 medalhas, 3 de ouro nos Jogos de 56. Ladeado pelo Takashi Ono, do Japão. Esse é o pódio da prova individual. Takashi Ono foi campeão, conquistou 5 medalhas nesses Jogos Olímpicos e em 1960 obteve 6. Também obteve medalha em 1952 e em 1964. Aqui outro ginasta soviético, Yuri Titov. Yuri Titov obteve 4 medalhas individuais nesses Jogos e a sua única medalha de ouro que foi na disputa por equipes. Ele foi posteriormente presidente da Federação Internacional de Ginástica. Aqui os soviéticos recebendo suas medalhas na disputa por equipes, ladeados pela poderosa equipe japonesa e pelos finlandeses. Aqui na soviética Kalinina, se apresentando na trave, as competições femininas de ginástica nesses Jogos Olímpicos de 1956 foram dominados por essas duas aqui que estão no pódio. Agnes Kelet, aqui, e Larissa Latinina. Cada uma conquistou 4 medalhas de ouro e 3 medalhas de ouro individuais. Ali do lado, a Sofia Muratova, que ficou com a medalha de bronze na prova do geral individual. E Muratova foi casada com o Valentin Muratov. Aqui a Latinina, também, com um treinador, a grande Larissa Latinina, que posteriormente obteve 6 medalhas em 1960 e 6 medalhas em 1964, acumulando um total na sua participação olímpica, em Jogos Olímpicos, um total de 18 medalhas, 9 delas de ouro, 5 de prata e 4 de bronze. O japonês Masao Takemoto, que foi outro grande ginasta desses Jogos, obteve 4 medalhas. Aqui os jurados e ingressamos nas provas de tiro ao alvo. Aqui o grande Vitaly Romanenko conquistou a medalha na prova de tiro ao cervo corrente, seria uma espécie de alvo móvel, ladeado pelo Vladimir Sevryugin, da União Soviética, e o Olaf Skodberg, da Suécia. Aqui é uma competição da fossa olímpica, né, que é essa espingarda de grosso calibre. Mais competições de tiro, o grande Vassily Borisov, que venceu a prova de fuzil livre, e o Anatoly Bogdanov, aqui é o Romanenko ainda no cervo corrente, ó, uma imagem de um cervo nessa prova. E outra medalha de ouro para os soviéticos, que foi a conquista do Anatoly Bogdanov, que havia sido campeão também nos Jogos Olímpicos de 1952. Ele venceu 2 provas, não foi a mesma. Carabina 3 posições e depois o fuzil livre. Um grande Anatoly Bogdanov. E aqui o Gerald Ouellette, do Canadá, que também conquistou a medalha de ouro e marcou incríveis 600 pontos. Atingiu a máxima pontuação. Os 3 campeões da União Soviética no tiro nesses Jogos Olímpicos estão apresentados aqui. O Vitaly Romanenko, o Vassily Borisov e o Anatoly Bogdanov. Continuando, as competições de basquete, o duelo entre União Soviética e Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um timaço de basquetebol, surraram o resto do mundo por 30 pontos de diferença. E aqui os norte-americanos, também posando, né, os grandes campeões olímpicos. O jogo aqui da União Soviética contra a França. Aqui esse gigantão aqui é o Yanis Kruminch, tinha cerca de 2,18 metros de altura, uma altura rara naquela época dentro do basquetebol.
competições de futebol que tiveram o domínio da União Soviética, aqui um jogo entre a União Soviética e Indonésia. Aqui a seleção soviética que conquistou a medalha de ouro, um destaque para o goleiro Lev Yashin, que muitos consideram o maior goleiro de todos os tempos. Aqui embaixo o Yashin fazendo uma defesa e o Igor Neto, né, o capitão da equipe, recebendo a medalha de ouro da União Soviética. A União Soviética que posteriormente foi campeã nos Jogos de 1988 em cima do Brasil. O Brasil tinha uma grande equipe de futebol, mas acabou superada pela objetividade dos soviéticos. O Brasil tinha o Romário, que foi o artilheiro daqueles Jogos Olímpicos. E depois ajudou o Brasil a conquistar a Copa do Mundo de 1994. Aqui mais estatísticas, aqui falando da ginástica. Estatísticas da ginástica ainda. Estatísticas do tiro ao alvo. Aqui está comentando as competições de basquete. Futebol. Então, esse livro contém muita informação. Agora já vamos ingressando, né? Já estamos ingressando nas competições de ciclismo. O americano Disney contra o australiano Plug na prova de velocidade. Aqui um acidente. O grande Ercole Baldini da Itália, campeão na prova de estrada. E aqui uma disputa, Fulsec, o Brown, Austrália e Tchecoslováquia pela medalha de ouro na prova de velocidade tandem, que é essa bicicleta com 2 lugares. A esgrima, Jianshin do Reino Unido, que conquistou a medalha de ouro. O Reino Unido também conquistou uma medalha de ouro lá no hipismo, conquistou com Chris Bracher no atletismo. E mais um lance da esgrima aqui, o Rudolf Karpat, da Hungria, conquistando a medalha de ouro diante do polonês Janusz Pawlowski. Karpat, que também foi campeão em 1960, ele foi campeão também no sabre individual. As competições de hóquei, a vitória da Índia. A Índia conquistou mais uma medalha de ouro, derrotando o Paquistão. Aqui começava o grande duelo entre Índia e Paquistão nas competições de hóquei. Disputa de vela, que teve destaque da Suécia, com 2 medalhas de ouro. A bandeira olímpica, né, sendo baixada, né, do poste. O encerramento dos jogos, quando os países desfilaram conjuntamente, como uma única nação, que foi a proposta de um garoto australiano, né, de origem chinesa, que o encerramento dos jogos. Os soviéticos retornando para o seu país. Larissa Latinina, curioso aqui, Larissa Latinina fazendo um canto. Grande ginasta Larissa Latinina. Uma atividade no navio, uma explicação no mapa. Aqui os soviéticos ainda no Emil Zatopek com Vladimir Kutz. Olha que encontro, hein? Emil Zatopek e Vladimir Kutz. Zatopek campeão de 5.000, 10.000 maratona em 52 e o Kutz campeão de 5.000, 10.000 em 56. Fantástico mesmo. Eles fizeram aqui os estonianos, né, na delegação. Curioso perceber o Johannes Kottkas aqui, que acabou não disputando esses jogos, mas foi campeão em 1952. Interessante essa foto. Mais uma foto aqui. Os atletas chegando em Vladivostok. Aqui o soviético Tarasov. E olha essa chegada que o Safronov do boxe sendo
comemoração dos soviéticos, olha, sendo alçado, né, o Vladimir Safronov do boxe. E aqui outra comemoração dos soviéticos. E em Moscou, né, aqui a recepção aos atletas soviéticos, né, aqui em Moscou, uma recepção calorosa aos atletas da União Soviética. Uma vista de Roma, sede dos Jogos de 1960, que ainda texto, ainda falando das competições, e por fim uma lista de todos os resultados desses Jogos de 1956. Ó. Prova de 100 metros, aqui o recorde olímpico e os recordes do ano, ó. Recorde mundial e olímpico, o último campeão olímpico, então o resultado final. Então é curioso pegar esses dados, porque eles dão uma noção do esporte da época. Geralmente, quando a gente consulta um livro assim que não é de época, um livro de 1900 um livro atual falando dos Jogos de 56, essas informações elas não constam. E aqui não, ó, recorde mundial dos 5.000 de quem que era, o recorde olímpico de quem que era, né? O último campeão olímpico. Então isso é curioso, porque permite uma cobertura melhor, né, dos resultados, aqui os resultados do atletismo, o levantamento de peso, olha, o recorde mundial, o recorde olímpico. Então é muito interessante essa disposição dos resultados de época, os poderosos soviéticos, né? Esse é um livro estoniano, resultado dos jogos do polo aquático. Olha, o domínio da Hungria no polo aquático. Muito, e permite uma visão geral dos resultados. A ginástica, as competições de tiro, a pontuação. É um livro muito interessante, estoniano, uma coleção estoniana que até hoje é publicada, né? Esse Olympia Mangud. Os estonianos têm essa tradição, na época eles faziam parte da União Soviética e costumavam publicar esse livro. Aqui uma relação das medalhas, né? Deixa eu aproximar um pouco mais, ó. A União Soviética 37 de ouro, 29 de prata, 32 de bronze, os Estados Unidos 32, 25, 17, a Austrália, aí a Alemanha, Hungria, Saxma. O que é a Saxma? Acho que é a Alemanha mesmo. Então, um livro estoniano. Aqui, ó, o índice, finalzinho dele, ó, Pete Sossar, 1950, Olympique Igre, Melbourne, Sossar, Pete Sossar. E está em russo, né, Olympique Igre. O livro foi adquirido em 10 de fevereiro de 2003 para a livraria Booknist, da Estônia. 10 de fevereiro de 2003. O mapa. A viagem da tocha olímpica. O livro e o final dele. Espero que tenham gostado da segunda parte do livro Olympia Mangud, 16ª Olympia Mangud de Melbourne, 1956. Então apoie o blog Geografia Olímpica e Olitok 2020 e o canal no YouTube Sovus. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado, Alexandre Carvalho. Em mais uma apresentação.